Gente, iniciando a palestra, ó, coloquei essa imagem que eu adoro, né? Que é aquela imagem da tirada da Lua. O homem sempre quis saber o que acontecia na Lua, como era o terreno na Lua, como era a vista na Lua, como eram as coisas na Lua, achando que aquilo era um sonho. E quando ele chegou na Lua pela primeira vez, qual que foi a melhor imagem que eles tiveram lá da Lua? A Terra, né? A imagem fantástica da Terra. Então, vamos dizer que o paraíso é aqui, gente, não é? Se a gente souber construí-lo através dos nossos pensamentos, através das nossas idealizações nobres e, por que não, com a nossa vontade de atuar dentro de um espírito fraterno, buscando a prosperidade, que vai ser um reflexo daquilo que alcançarmos, seja dentro das nossas conquistas materiais, em que a gente pode também beneficiar o nosso semelhante, e através das conquistas de ordem moral e espiritual, que também vão nos fazer bem, vão nos transformar em criaturas melhores e vamos, com isso, espelhar esse comportamento para aqueles que estão ao nosso redor, melhorando o ambiente, não é isso? E aí, um dos problemas que nós temos, aí, que eu achei legal, da montagem da palestra, é em relação às nossas conversas, né, com Deus, que às vezes a gente está cheio de problemas, e a gente fica um pouco em dúvida, né, do que falar, do que pedir. E geralmente é um petitório, né? A gente parece que está ali pedindo. Esquece, às vezes, de agradecer alguma coisa bacana que aconteceu. Às vezes, um simples acontecimento corriqueiro do dia a dia, né, que passa despercebido, mas que muitas vezes lá na frente a gente vai ver que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu e traçou novos rumos na nossa jornada. E a gente acaba passando despercebido muitos pequenos momentos que, na verdade, lá na frente vão ser os primeiros grandes passos de grandes conquistas. E, como eu disse no início, sejam de ordem material e de ordem moral e espiritual. Então, tudo caminha junto, não é verdade? Não adianta eu ser o maior estudioso de um determinado assunto, avançar intelectualmente se eu não tiver moral. E não adianta eu ser a pessoa mais caridosa do mundo e eu não tiver meios de usar isso em favor dos semelhantes, às vezes, por um conhecimento adquirido, seja de uma simples conversa, de uma palestra, de uma leitura, ou do aprendizado cotidiano dos exemplos que a vida nos traz. Não é? A gente tem que usar isso a nosso favor. E eu acho que esses diálogos com Deus têm que ser estabelecidos dessa forma, no sentido de uma revisão, né, daquilo que estamos fazendo e daquilo que podemos fazer. Se erramos hoje, vamos tentar errar menos amanhã. Não é acertar 100%, mas errar menos. E aí, lá para 2020, 2021, alguma coisa assim, meio da pandemia, eu tinha que dar uma palestra online aqui para o Caritas, e eu fiquei pensando, nossa, as minhas palestras já estão meio manjadas. Eu tenho assim, muitas palestras que eu vou repetir no decorrer dos anos, afinal são muitos anos já, né, Luiz? Vamos falar quanto tempo, né? Senão o Luiz vai ter que falar o tempo dele aqui também, aí vai ficar mais complicado. Melhor não, né, Luiz? E aí eu falei, vou fazer uma coisa diferente, até porque pandemia, todo mundo em casa, aquela monotonia de só ficar vendo o Jornal Nacional, falar do problema, e todo mundo com medo das coisas. Mas vamos fazer uma coisa assim que as pessoas possam se motivar a raciocinar a respeito do que está acontecendo e usar isso a seu favor. E aí eu fui dormir, faz umas 2 semanas, sábado, antes ainda da palestra, me veio uma ideia, falei, faz uma palestra que você está conversando com Deus. Você está trocando uma ideia com ele. O que você gostaria de pedir? O que você gostaria de escutar? E o que é real ou não dentro desse diálogo? E eu falei, legal. Aí eu falei, não, eu vou anotar isso para não esquecer, né? O que aconteceu é que eu dormi, mas incrível, domingo eu acordei cedo e lembrei de novo. Falei, veio de novo a ideia. E eu tinha uma manhã livre, meus filhos estavam até passando as férias em casa, e adolescentes, você sabe que domingo não acorda cedo mesmo, né? Na verdade, a casa estava um silêncio. Eu vou aproveitar essas horas livres, vou sentar aqui e vou fazer essa palestra. Ela vai sair hoje. E foi o que aconteceu. Essa palestra, mais ou menos 4 horas, das 9 da manhã até 1 hora da tarde, ela saiu completa. E as ideias foram incríveis, porque eu elaborei essa palestra como se fosse um diálogo, e toda vez que eu fazia um questionamento, e as ideias vinham legais assim na cabeça e tal, eu fazia a indagação e a resposta vinha automática. Né? E a gente até anda estudando aqui no nosso grupo de estudo que o Luiz coordena aqui às segundas-feiras, os trabalhadores da casa, até para aqueles que não participam, fica o convite, se quiserem vir uma segunda-feira com isso. Né? É legal, né, Márcio? A gente aprende bastante. Né? E também, para o segundo semestre, nós vamos ter o ESD, que é o nosso curso
da doutrina espírita, também que vai ser online, na maior parte, né, Eduardo? O Eduardo já disse que vai se matricular. Estou esperando a Viviane. Viviane também, né? Só vi na promessa. Não, vai acontecer, já estamos nos mobilizando. E aí a gente tem esse grupo, a gente tem falado isso, né? De que, na verdade, Deus, ele não intercede direto na matéria. A gente falou isso segunda-feira, né? Ele não intercede direto na matéria. Na verdade, ele é a entidade espiritual que proporciona as criações dentro da matéria, de uma forma resumida. Então, ele se faz valer de emissários, espíritos de alta hierarquia, inteligências muito maiores do que a nossa, para nos trazer o quê? As intuições, o desenvolvimento, né? E tudo mais que a gente tem como, digamos assim, motrizes que nos motivam a avançar rumo à nossa evolução espiritual. E cada vinda aqui no terreno é uma nova jornada. É uma nova jornada com aquela bagagem do passado voltando à nossa consciência, às vezes de uma forma inconsciente, mas que gera alguns lapsos de lembranças que fazem nos mover melhor para um lado ou para outro e sentir que em alguns pontos a gente tem que melhorar. São pontos falhos, né? Então, eu joguei as perguntas, as respostas vieram. E eu tenho certeza que foi ele. Claro que via intercessores espirituais que participaram dessa conversa. Eu aproveitei um autor que eu gosto muito, que é o Richard Simonetti. O Richard Simonetti foi um palestrante e trabalhador de casa espírita durante décadas na cidade de Bauru e já desencarnado há poucos anos atrás, já em idade avançada, e ele escreveu muitos livros. Eu gosto muito da literatura dele porque são livros diretos, assim, como se fosse um bate-papo. Você bate-papo, ele faz perguntas, ele brinca, ele tem livros com ilustrações, então tem uma dinâmica bem legal. Não chega a ser uma dinâmica infanto-juvenil, mas acaba sendo para o adulto mesmo, mas como um bate-papo informal. Então as mensagens dele acabam marcando bem, porque ele usa muitas palavras-chave, ele usa, o Luiz que é da área neurolinguística, não é isso, Luiz? Né? Ele coloca ali uns conceitos que você, quando você vê, você está pensando igual a ele. Né? E você acha que as ideias são suas, mas ele curtiu aquilo na sua cabeça, como sendo algo certo. De uma forma leve, descontraída, eu acho legal. Então, eu aproveitei esse livro dele, que é o Bem-aventurados dos Aflitos, e que ele fala de algumas coisas das vicissitudes, das dificuldades que eu tenho no meu dia a dia, na minha jornada. E que, na verdade, esse diálogo tem que ser estabelecido de uma forma linear, e não dependente única e exclusivamente se estamos bem ou se estamos mal. Se eu estou bem, eu vou conversar menos, porque eu não estou precisando. E se eu estou mal, eu vou procurar, eu vou buscá-lo. Não, essa conversa tem que ser diária, linear. Ela não pode ter solavancos, ela tem que ser constante, não é? Até nas simples atitudes que nós temos que tomar durante o dia, essa pergunta, o que eu faço? A resposta vem. A resposta vem. Lá dentro a gente sabe a resposta. Ou não sabe, André? Pior que sabe, né? Mas às vezes a gente não. Né? O Eduardo vindo aqui atrasado, aqui com o trânsito, desesperado para chegar aqui hoje, muito provavelmente, né, ele pode não ter tomado boas decisões, né? Acelerado um pouco mais, não é? É um exemplo pouco, mas assim, que no dia a dia, às vezes, a gente por um deslize acaba se comprometendo. Não é? Não quero dizer que você fez isso, mas assim, apenas uma brincadeira. Então, vamos em frente. Como é que é meu diálogo com Deus? Hoje em dia, os tempos mudaram. Vamos dizer assim, que não é mais o tempo ali do telégrafo, né? Que você vai mandar, por exemplo, também lá um pombo correio para fazer lá mandar uma mensagem, né? Isso. Hoje em dia é tecnologia. Hoje em dia você tem meios de comunicação ultravelozes, principalmente com a internet. Então eu resolvi mandar um WhatsApp para ele. E eu já fiz essa palestra, talvez alguns lembrem da época da pandemia. Ela está até no nosso canal do YouTube, mas eu acho que presencialmente é mais legal. É mais legal. Daí a gente estava dentro de casa, tinha algumas coisas que não dava para a gente comentar. Então, eu resolvi mandar um WhatsApp para ele. Aí eu sentei na minha casa naquele domingo e eu mandei aqui uma mensagem para ele. Se vocês não conseguirem ler o que está escrito, a gente vai ampliando. Então, olha lá, eu achei ele em cima. Olha que engraçado isso aqui. Será que dá para ver? Eu não amplio, né? Eu estou no meu computador, que vai ampliar a imagem. Vamos lá. Ali em cima está escrito Deus. Deus. Eu achei o contato dele, vocês acreditam? Como é que será que eu achei o contato dele? Depois, no final da palestra, eu como. Tá? E aí, beleza. Eu mandei essa mensagem para ele. Eu vou ampliar aqui. Ó. Olá, esse sou eu. O senhor me conhece? E essa mensagem para ele, né? No WhatsApp. E deu aquele silêncio. Falei, putz, e agora, né? Que é o que a gente faz, não é verdade?
Quando você está deitado na cama à noite, você começa a fazer um monte de indagação e parece que ninguém te responde. Né? Será que nós estamos realmente sintonizados para escutar? Será que a gente sintonizou no canal dele? Não é, Luiz? Será que a gente não ficou tão atordoado durante o dia com os acontecimentos, a nossa ansiedade para que algo que vai acontecer ou que você tem dúvidas está para ocorrer e necessita de uma decisão, não está te deixando meio desconectado? Então, pensem nisso, né? Então, na hora de conversar com ele, a gente tem que se conectar, não adianta. A gente tem que desligar do que está ali nos atrapalhando e, às vezes, é aquele ruído mental mesmo, né? Uma semana difícil gera ruído mental. O Luizão aqui fazendo a nossa preparação, o que ele fez? Ele pediu para vocês imaginarem a luz azul, ele pediu para vocês fazerem o relaxamento, para vocês se descontraírem, para vocês se soltarem aqui dentro da casa, para absorverem o que vai ser passado aqui hoje. E não é só o que eu vou falar. Até muito do que eu vou falar pode ser que tenha interferência espiritual, porque a gente se prepara e às vezes sai até alguma coisa fora do script. Ou não é, André? Às vezes sai tudo fora do script. Não é verdade? Às vezes sai tudo completamente fora do script. E às vezes é essa mensagem que tem que ser dada. E vocês têm que estar aptos para ouvir. Então, esse é o... Eu pego no pé da Juliana, né, Juliana? Lá no grupo de segunda-feira, que eu queria muito que ela tivesse segunda-feira aqui, porque eu me preparei tanto. Eu queria que todo mundo participasse, mas nós temos nossos problemas. Né? E tem dia que não dá. Né? Hoje não tinha como escapar, né? Porque se dependesse, se fosse a palestra do André, eu não ia. Eu ficava em casa tomando chá quente. Mas hoje era meu dia e não tem como. Eu tinha que estar aqui. É a minha missão, não é? É a minha missão. E às vezes a gente tem que ter esse compromisso. A gente tem que se obrigar a participar das coisas, inclusive da nossa reforma íntima, que nós esquecemos, né? Os compromissos conosco mesmo. Né? Não é compromisso com o André, com o Luiz, com a Adélia, com o Márcio, compromisso conosco. Compromisso conosco. Será que amanhã eu vou estar melhor que hoje? Não sei. Vai depender de quem? Única e exclusivamente de mim. A gente tem mania de terceirizar a culpa. O Luiz fala muito isso. Né? A gente, sempre o outro culpado, não é? Sempre o outro culpado. Eu não tenho culpa de nada. Então vamos pensar nisso. Aí eu mandei essa mensagem para ele. Tá de boa. Mandei essa foto para ele. Para ver se ele vai dar risada, né? E escrevi: eu sempre faço minhas orações, mas parece que o Senhor não me escuta. Tudo bem com o Senhor? Sempre faço minhas orações, mas parece que o Senhor não me escuta. Tudo bem com o Senhor? E aí, olha que apareceu ali, galera. Deus está online. Deus online. Já até arrepiei, né? Que apareceu isso. Mas eu conto no final. E aí, olha que apareceu escrito ali em cima. Deus está digitando. E ele escreveu. Olha o que ele escreveu. Vamos ver? Olha lá. Olá, meu filho. Estou aqui. Nunca te abandono. Sempre te escuto e estou mais presente em sua vida do que imagina. Por que a aflição? Sei que anda incomodado, mas em verdade te digo que todos que percorrem esse plano de desafios, o qual habita, também sentem incômodos, insegurança e por muitas vezes se sentem sozinhos também. Não fique aflito, porque sempre te darei muletas quando se sentir vacilante e cansado em seu caminho. Eu fiquei olhando aquilo, né? Gente, eu fazia pergunta e vinha resposta. Posso garantir isso para vocês. Nossa, meu Deus, muletas, mas que coisa triste de se dizer ao filho. Ainda mais agora, nesse momento em que o mundo parece uma loucura, plena fervura de pandemia. Você é Deus mesmo? Não é possível que esteja dizendo isso para mim. Vou ter até um emoji ali, viu? Pensativo, não acredito. Isso é Deus mesmo? Muletas? Estranho, né? Aí ele respondeu: filho, você é um abençoado. Filho, você é um abençoado, pois recebe todos os dias muletas do Pai e nunca as utiliza. Mostra o quanto é forte e acaba caminhando sem a necessidade de utilizá-las. Já reparou o quanto é capaz de fazer as coisas por sua conta própria? Eu te inspiro e crio muitas situações para exercitar seu livre-arbítrio. Mas quem executa é sempre você. Ou não é? Inspiração. Né? Tudo que existe no plano terreno, dentro da matéria, não existia. Foram criações do homem. Né? Essas coisas materiais artificiais.
Né? Como é que a gente chegou na Lua? A gente construiu um foguete. Há 100 anos atrás não existia o foguete. Alguém imaginou, né? E criou. Alguém imaginou e criou. Todos nós temos esse poder criador, né? Nós somos co-criadores. Nós temos uma parte da centelha divina. A nossa mente cria, a nossa mente constrói. Se nós só pensarmos em coisas negativas, nós vamos construir o negativo, porque o universo, ou Deus, como queiram, né, vai interpretar que é o que a gente está querendo mesmo. Ele não interpreta se é bom ou mal. Ele fala, ele está falando só aquilo, então ele vai ter daquilo. Né? Certo, Renato? Renato, mais uma vez, repetiu que tinha fotofobia hoje. Eu já dei uma chamada nele. Eu falei, para de falar isso. Você não tem fotofobia. Obviamente que ele pode ter. Né? Mas quanto mais ele falar, mais ele vai ter. Eu falei, para de falar isso. Muda disso, né? E ele quase me bateu aqui, né, Renato? Parece, né? Sua cara, né, Renato? Imagina. Mas, assim, foi uma brincadeira que eu fiz com ele, porque às vezes a gente se leva, né, nesses pensamentos. Não especificamente nesse exemplo, mas, assim, em situações, as coisas não acontecem para mim. Por que para mim tudo dá errado? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nesse país? Se eu tivesse nascido lá nos Estados Unidos, seria muito melhor. Para, gente, para. Você está aqui porque você tem que estar aqui. Até porque você tem ciclos de afinidade. Não é, Ed? Você tem ciclos de afinidade. Você tem a sua família espiritual e a sua família carnal. Nós estamos num determinado ciclo familiar de convívio religioso ou social ou de trabalho por necessidade evolutiva, de aprendizado, de construção. Então, Deus está me dando meio que uma ensaboada de leve. Aí eu fiz aquela carinha ali, não, aquele emoji. Como é que é aquele emoji ali? Carinha de... Como é que é esse emoji aí? Tipo, fazer o quê, né? Aí eu respondi assim, né? Ih, cara, peraí, volta. Esse aí não está ampliado. Pois é, sou um fraco, então, Senhor Deus, porque sinto que saboto a mim mesmo com pensamentos negativos, desistindo fácil dos desafios que aparecem e me entregando facilmente ao comodismo e à lei do menor esforço, ou do menos esforço, eu coloquei. Mas bem que o Senhor poderia dar uma ajudinha de vez em quando, não é mesmo? Aí eu pus lá um asterisco, menor esforço. Foi o corredor, Deus. Corredor, Deus, desculpe. Aí Deus mandou uma sonora gargalhada, né? Mandou uma sonora gargalhada. E aí ele respondeu, opa, desculpe, meu filho, não posso deixar de rir. E não pelo erro de grafia, mas sim pelo seu comentário. Vou colocar aqui abaixo alguns emojis para que perceba que está se equivocando. Principalmente quando diz que eu não estou dando, entre aspas, uma forcinha para você. Aí ele mandou um monte de emoji. Olha lá. Né? Cortou um em cima. Eu nem sei o que é essa marca. Está pintando tudo aqui. É o planeta Terra, né? Não está aparecendo isso. Tem que tinha cortado. Aí, ó. Eu entendi assim. Vamos vendo ali da esquerda para a direita. Começando de cima. Eu vi o planeta Terra. Moradia, intelecto, alimento, família, fraternidade, companhia das pessoas. O que é esse outro aqui? Continuação, isso mesmo. Carrinho seria a tecnologia, o conhecimento, livro, estudo, conhecimento também, moradia também, de novo, uma casa, lar, né, na verdade, religião, amor, quanta coisa. Quanta coisa. E a gente está reclamando do quê, Eduardo? Sempre tem alguma coisa que está me afligindo, né? É tipo assim, um checklist, né? Esse está legal, 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 esse está legal. 10 legais, mas tem que achar a 11ª, né? Nossa, eu ganhei meu primeiro milhão, eu não ganhei a loteria, eu não encontrei o cônjuge que eu gostaria. A vida tem algumas coisas também um pouquinho mais difíceis, que você mais por elas, né? E se não for nesta vida, que seja na próxima, não é, Gui? Melhor se for nessa, né? Ganhar na loteria, bem melhor, né? Mas será que se eu ganhar na loteria agora, eu vou ser aquele cara 100%? Será que muito dinheiro na conta, não vou fazer as besteiras? Aí vou comprar um jet ski, uma lancha, vou me arrebentar no primeiro fim de semana? De repente, se eu não tenho esse dinheiro, eu não vou fazer essa besteira. Fica aí para a gente pensar, né? Quanta gente não ficou milionário e só traiu más amizades, não é? Gente interessada apenas no material.
Quantas pessoas famosas morreram usando drogas, alcoolismo, depressão, por não terem o básico? Está ali no final, amor. Né? Pessoas ligadas a ela única e exclusivamente por interesse. E às vezes a gente é mais rico do que a gente imagina. Vou passar aqui, vou mexer aqui na barriga, atrapalha a passagem de sangue. O que tem que fazer aqui? Sentirmos insegurança por não sabermos o que estamos fazendo aqui e também não entender diversos porquês é natural da nossa existência terrena. Como viver de forma disciplinada, religiosa, espiritualizada na Terra, se não se sabe o que veio? Deus, certa vez, disse que esse é um dos motivos pelos quais as pessoas se desajustam diante das vicissitudes. Né? Uma brincadeira que eu fiz aqui. Deus, certa vez, disse que não, mas a gente acredita que seja isso. Pelos quais as pessoas se desajustam diante das vicissitudes. Ficam doentes, atribuladas, infelizes e nervosas. Certo? A gente se revolta por pouco. A gente quer que seja do nosso jeito. Tem que estar tudo dentro da casinha, tudo encaixado. A gente tem que controlar tudo que está ao nosso redor. Alguma coisa que está fora daquele contexto já começa a nos irritar. Então, é um filho que está mal na escola, né? Um patrão que pegou no meu pé, o curso que eu queria fazer não encontrei, do jeito que eu queria, eu estou fazendo o curso, não estou curtindo, meu emprego não está legal, meu casamento está esquisito, mas a gente não assume muitas vezes a opção do eu sou protagonista. Eu vou aceitar isso no primeiro momento, vou entender melhor aquilo dentro das minhas limitações, do que eu puder fazer para melhorar e vou trabalhar em cima disso. E se não der para resolver, gente, começar de novo. Acho que é aí, não ficar culpando, né, Lili? Ficar culpando é fácil, né? Tipo, ai, Deus, sou coitado, ai, só comigo. Mas não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Vou ficar nervoso, irritado com as coisas que não saem do jeito que eu quero. Vou ter uma gastrite, para não dizer, eu poder ter até um infarto. Eu ganhei alguma coisa com isso? Não ganhei nada. Não ganhei nada. Eu vou dizer para vocês, a casa espírita, nos últimos anos, tem me ajudado muito. Eu mudei muito de temperamento e comportamento. Ainda sou meio explosivo às vezes, sou hiperativo, né? Eles conhecem bem. Mas assim, a gente tenta melhorar. Né? A gente calma, nada com um resfriadinho, é resfriado, tá? Não tem nada de Covid. E aí, nada como um resfriado para deixar a gente meio calmo, né? Certo? É um aviso lá, tipo, maneira. Então a gente tem que ouvir isso. Parece exagero rir na dor ou festejar nas frustrações. Mas as lentes do Espiritismo nos mostram que essa é a melhor forma de não cair na alienação ou nos posicionarmos como vítimas injustiçadas a caminhar sem rumo pelo mundo. É o que eu acabei de falar. Em curto espaço de tempo, então, em apenas algumas décadas, teremos que cumprir tudo aquilo que se espera de nós nessa vida e que ditará nosso futuro na imortalidade. Tem religiões que dizem isso, né? Você vai para o inferno. Para, gente. Calma, respira. Tem tempo. Mas nós não vamos também procrastinar tudo, adiar tudo. Alguma coisa já tem que ser transformada agora. Senão, a reencarnação, né, Lúcio? A reencarnação é uns 10 bilhões de encarnação. Eu fico largando função para a próxima. Né? Aí a gente vem cheio de problema aqui, fica reclamando. Dizendo que é Deus. Né? A gente não fez direito lá atrás. E nessa vida mesmo, né? A gente não fez também coisa direito lá na frente. Quem semeia ventos, tempestades. A gente está colhendo algumas pequenas tempestades. Pode ter certeza que nós estamos muito melhor do que antes. Mas tem muito para melhorar. Ó, essa aí não deixou nem em dúvida, né? Que eu fiquei pensando, falei, caramba. Né? Aí, vamos voltar à conversa com Deus, né? Porque dá medo, né? Você fala, puxa, eu tenho muita coisa a resolver, a melhorar, muita coisa. Dá para fazer o checklist. Mas também a gente tem que ter o otimismo de entender que tem coisas que a gente melhorou. Tem uma coisa que melhorou. Ou não, Juliano? Tem, não tem. Eu olho para mim de 20 anos atrás e dou risada. Meu Deus, eu falei isso. Eu fiz isso. Meu Deus, que ridículo. Como eu era ridículo. Né? Tem até uma brincadeira de um senhor que dava aula na faculdade. Sou dentista, para os que não sabem, né? E ele era muito engraçado, né? E ele estava contando a história da paciente, uma moça jovem, 20 e poucos anos, foi lá tratar com ele, né? E ele abriu a boca dela, assim, olhou as obturações todas, falou, nossa,
Que monte de coisa mal feita, quanta porcaria na sua boca. Precisa trocar isso aí, né? Essas situações. Quem que fez essa porcaria? Aí ela respondeu, doutor, desde que eu sou criança, só trato com você. Foi você. Aí ele falou, nossa, como eu trabalhava mal naquela época. Vamos fazer tudo de novo, vai ser de graça. Porque ele se viu numa saia justa. Então é isso, né? A gente tem que melhorar. Tá? Brincadeiras à parte, a gente tem que pensar nisso. E rir da gente mesmo, do que a gente fez errado lá atrás, e não ser ridículo de novo agora. Certo? Então, muita calma nessa hora. Vamos também ser caridosos conosco mesmo. Né? Vamos também ter caridade para conosco. A gente não se cobra tanto. Eu não sou daquele tipo de pessoa que se cobra muito. Me cobram, mas não muito. Mas conheço pessoas que se cobram muito e sofrem por isso. Então, vamos, se você for um desses, maneira, né, Luiz? Então, vai parar lá no consultório do Luiz, viu? Tá? Pode, viu? O Luiz atende psicólogo de mão cheia, psicólogo com larga bagagem, não só dentro da área específica dele, mas dentro da casa espírita. Ajuda bastante, hein? Não é? Isso ajuda até no dente lá, quando eu abri o dente do cara lá. Tem hora que você tem que até dar um passe no cara mentalmente para ver se acalma. Né? Porque o cara está nervoso. O espiritismo, então, gente, nos ajuda a superar a alienação existencial a partir da fé raciocinada, a fé racional, que o nosso Kardec já falava. Como nos propõe o próprio Kardec, sempre compromissado essa fé com a lógica e o bom senso. Somos espíritos imortais, vivenciamos múltiplas experiências lá desde o passado e viveremos incontáveis outras experiências no futuro. A bagagem é grande e a gente tem uma bagagem enorme, um baúzão lá, né? E nessa vida a gente abriu ele assim, é só a superfície. Se começar a revirar lá embaixo, vai vir coisa. Vai sair as velharias, né, velho? Vai sair as velharias. Gente, eu nunca tive isso, o que aconteceu agora? Mais coisa que veio. Se eu resolvi alguma, vai vir outra. Pode ter certeza. O somatório, vicissitudes, problemas, dúvidas e sabores que enfrentamos guardam idêntica origem. O somatório do que aprontamos, entre aspas, no passado se faz presente agora. Tanto melhor enfrentar os problemas agora, com coragem, confiança em Deus, combatendo milenárias imperfeições e se aproximando mais do Criador, do que adiar, do que procrastinar ainda mais nossa transformação pessoal. Certo? Procrastinadores compulsivos, esse é um termo da moda. Você vai ver aí os youtubers que falam de transformação pessoal, os livros de autoajuda, de procrastinação. Né? Depois eu faço, depois eu estudo, depois eu mudo, depois eu vou reatar uma amizade perdida por uma briga. Né? A gente vai deixando, e o tempo, às vezes, nos pune. Então, a gente tem que estar sempre atento. Entendo, quando ele mandou os emojis lá, né? Eu entendo agora, Senhor, quantas bênçãos recebo diariamente e nem me dou conta. Me perdoe pela ingratidão que por muitas vezes molda a minha forma de encarar a vida. O senhor poderia me dizer se o Espiritismo, a doutrina que tanto amo, pode me facilitar as coisas? A fazer entender melhor os motivos dos meus problemas atuais e me ofertar a fé vivificante que possa impulsionar ainda mais minha jornada? Uma pergunta para ele. O que ele respondeu? Primeiro de tudo, lá, a primeira pergunta, sempre te perdoarei, meu filho. Sou seu pai compassivo que te entende, irá sempre te proteger. E depois ele respondeu no Espiritismo. Todas as religiões que aproximam meus filhos de mim são abençoadas, todas, não só o Espiritismo. O Espiritismo é um elo de ligação forte dos meus filhos comigo. Estudo mesmo com carinho e compreenderá muitas coisas que ocorrem nas relações do céu com a terra. Certo? E é legal, né? Se a gente pega os livros do Kardec, é legal. Cada vez que você abre, você encontra uma coisa nova. Não é só o Evangelho segundo o Espiritismo, não é só o livro dos Espíritos. Você pode abrir a Gênesis, pode abrir o Céu e o Inferno, e você vai encontrar coisas... Até falei para o André outro dia do Céu e Inferno, né, André? Eu abri lá e comecei a ler de novo. Comecei a ler umas passagens. É muito legal. Ele é advogado, parece um livro de um advogado. Questionando, perguntando, defendendo o porquê das punições dentro da visão das igrejas da católica e outros, por exemplo. E aí ele tenta fazer analogia com o Espiritismo e mostrar um caminho diferente, mostrar que a gente não é queimar no inferno. A gente vai
viver o nosso próprio inferno se nós não agirmos da forma correta, como verdadeiros cristãos, tentando cada dia melhorar um pouco, mesmo errando. Tem dia que vai ser mais complicado. Mas, na verdade, nós que criamos isso tudo, né? Essas alegorias que estão ali na Bíblia, por exemplo, elas mostram imagens fortes de coisas que aguçam os sentidos e nos fazem pensar. E o Espiritismo, na verdade, é o resumão da FUVEST, certo? Tem ali já resumido, você vai lendo aqui e fala, nossa, olha, verdade, olha, que legal, vou estudar mais, vou ler um romance, vou voltar no Kardec, vou assistir um filme, vou lá ouvir o Marcelo falar um monte de besteira. Brincadeira. Mas é isso aí, né, gente? Acho que a vantagem do Espiritismo, eu acho que ele é uma doutrina assim, bem democrática, liberal, progressista, olha que legal, parece até coisa de partido político, né? Mas, na verdade, é porque ela nos move adiante e ela se conecta muito ao nosso momento atual aqui do plano terreno. Se nos parece difícil cultivar o bom ânimo nas adversidades, pelo menos devemos lutar para manter a saúde física e espiritual, desviando o foco dos problemas pela prece e não bombardeando o corpo com fugas desnecessárias, mentais e orgânicas. Né? Eu vou beber, vou para farra. Às vezes isso não vai resolver. Isso vai adiar ou vai complicar o problema. Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. E, às vezes, a gente tem que tentar se reconectar com o Pai, respirar, fazer exatamente o que o Luiz colocou aqui no começo, fazer aquele exercício. E começar a deixar vir aquela mensagem branda e pacífica do Pai. E ela está pronta ali para a gente, sempre disponível. E nesse dia foi muito legal, porque eu fazia as perguntas e as respostas vinham claras na minha mente, bem claras. André, você poderia me dar um pouco de água, por favor? Como existem vitaminas para fortalecer o corpo, é indispensável fortalecer a alma não só com a prece, mas também com leituras e reflexões edificantes, construtivas. Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que tem a inspiração dos mentores espirituais, é uma ótima dica da manutenção da força e da saúde espiritual. Não é, Renatão? Não é legal? Ajudou bastante a gente fazer o curso durante a pandemia, o ESIT. A gente tinha os nossos bate-papos, estudavam juntos, a gente estudava, porque às vezes a união faz a força. Você chegar em casa, né, Juliana, depois que teve aquele trabalho o dia inteiro, filho, dando problema todo, à noite você vai ler, dá um soninho, né? E às vezes você senta aqui com o pessoal, discute, né, Rosa? Grupo de estudo aqui, a gente troca ideia, eu aprendo com ela aprende comigo, a gente aprende com o Luiz aprende com o André, todo mundo aprende um pouco, ninguém aqui está para ensinar, a gente está aqui para trocar. E o Espiritismo nos move nessa direção. Juntos faremos a diferença. Juntos faremos a diferença. Não é uma coisa assim, dogmática, cheia de punições, ou uma pessoa ali na frente, num púlpito, falando de uma forma solene, dizendo, é assim, senão você vai para lá, senão você vai para cá. Não. Não. Isso aqui é reflexivo, que você vai desenvolvendo consigo mesmo, dentro do seu tempo, como você pode se transformar. Aí Deus mandou essa, ó. Viu só, meu filho? Você já tem as diretrizes de segurança gravadas em sua consciência. Bateu até palminha para mim. Eu te amo de todo o coração. No momento de sua criação, já coloquei à sua disposição todas as ferramentas que necessita para seguir seguro em toda a sua jornada. Confie em mim. Desvie o foco das coisas que não merecem atenção. Projeta em sua consciência os objetivos que deseja atingir. Preserva seu campo mental e físico de agressões desnecessárias e segue confiante. Afinal, lembre-se, você é filho de Deus. Pô, legal, hein? Quer coisa melhor? Hein, Márcio? E a gente fica aí pensando, né? Coitado de mim, a gente é filho de Deus. Calma. Calma. Manter a sintonia, então, no canal de Deus é fundamental para se manter saudável em todas as esferas do nosso ser. Somente assim teremos condições para conservarmos a saúde física e espiritual, indispensável ao aproveitamento da nossa jornada, mantendo um dos dons mais preciosos da vida, a segurança no viver. Sentir seguro com as minhas atitudes, com as minhas ações, com os meus pensamentos, né? Como a gente se relaciona com as pessoas. É entender também que nós podemos, às vezes, ferir as pessoas sem perceber e ter a humildade de reconhecer o erro e ir lá reativar aquilo que foi perdido de uma forma muito mais tranquila, mais serena, mais evoluída e mais fraterna.
Esse é o nosso objetivo, vivermos aqui como irmãos. Não foi o que o Cristo falou? O Cristo disse isso, para aprendermos a vivermos como irmãos. Essa é a mensagem. É tão simples. E a gente complica. E aí eu respondi, obrigado, Deus. Vou espalhar essa mensagem para todos os meus amigos. Até qualquer hora. Espero não te amolar de novo tão cedo. Né? Todo dia eu estou lá, né? Eu não mando mais WhatsApp, porque é sacanagem. Tem mais o que fazer. Mas a gente está ali tentando sempre conectar com os mentores, com os espíritos que são os nossos guardiões, para que eles possam nos orientar a tomar as decisões corretas e a manter a sintonia. Eu grifei essa aqui que ele falou, acho que foi a melhor de todas. Olha o que ele disse no final, não é? Confia em mim, desvia os focos das coisas, desvia o foco das coisas que não merecem atenção. Vamos fazer uma didática aqui, ó. Projeta em sua consciência, projeta os objetivos que deseja atingir. Objetivos palpáveis, realistas e fraternos, ok? Preserva seu campo mental e físico de agressões desnecessárias e segue confiante. O que eu falei ali no início, preserva seu mental e físico. A gente fica bombardeando, né? A gente fica se prendendo a tanta bobeira e passa, tudo passa. E depois o que vai sobrar é o arrependimento de não ter aproveitado o momento. Mais uma perguntinha para vocês, pessoal, de casa e aqui. Vocês já tomaram a sua vitamina de evangelho hoje? Sim, né? Aqui agora, juntos, conversando e refletindo. É isso aí. Acho que era essa mensagem. Eu desejo a vocês uma ótima noite. Espero que isso sirva como uma reflexão. E só contando o que aconteceu naquele dia, eu tinha que ter uma conversa com ele. Aí eu ficar jogando lá umas perguntas no PowerPoint, uma resposta para ele, vou inventar um negócio diferente. E aí o que eu fiz? Eu peguei, eu tenho 2 contas de WhatsApp, 2 linhas telefônicas, uma delas eu tirei a minha foto, escrevi lá no perfil Deus, coloquei lá um velhinho de barba, que é uma idealização nossa, quem sabe o que é Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, que o Kardec dirige aos mentores, o que é Deus, né? Causa primária de todas as coisas, né? É o princípio inteligente. E aí eu coloquei lá a cara do velhinho de barba, tá, escrevi Deus. Aí eu mandava, eu fazia pergunta, parava, respirava, o que eu perguntaria para Deus nesse momento, né? E aí comecei a fazer, aí uma pergunta bem legalzinha, elaborada, eu digitava, mandava para mim mesmo, óbvio, no perfil que era o perfil fake de Deus. Só que aí, por incrível que pareça, na hora que eu ia responder o perfil de Deus, vinha a resposta. E ela vinha tão clara, eu juro para vocês, ela vinha muito clara. E assim, eu, por exemplo, eu não tenho, pelo menos que eu saiba até o momento, não tenho o dom da psicografia. Mas assim, o Luiz mesmo sabe, às vezes saem uns textos legais, né, que eu publico em rede social, que eu tenho certeza que não foi o que escreveu. Para mim, aquilo foi totalmente intuitivo, que foram os leitores que me deram uma ideia legal, eu botei ali, eu fiz uma, né, não foi uma psicografia, foi uma digitação, né, uma digitação psíquica, né, no computador. E aí eu leio aquilo e falo, não foi eu que escrevi. E ali foi a mesma coisa. As respostas vinham claras. Eu digitava e falava, nossa, valeu, hein? Muito boa essa resposta. Obrigado, Deus. Então a conversa fluiu. E assim saiu a palestra. Eu acho que ela é uma reflexão e acho que é o que ele diria para nós nesse momento. Né? Tipo, calma, respira, né? Respira, não se cobra demasiadamente, não se acomoda demais também, não procrastine tudo, só aquilo que realmente não dá para resolver agora, você pode projetar para resolver lá na frente, idealiza o que você quer alcançar por etapas, não precisa ser, nossa, eu quero ser o presidente da ONU, não, calma, posso até ser um dia o presidente da ONU, exemplo, né? Mas primeiro eu vou fazer uma faculdade, vou começar, né? Então vamos primeiro fazer a faculdade? A ideia é só, vou fazer a faculdade. Vou chegar lá, vou terminar o colégio, vou fazer a faculdade. Depois lá eu vou para o segundo passo. Então, a gente, às vezes, né, joga muito lá na frente e fica uma coisa impossível. E aí, em vez da jornada se tornar linear, ela vai sofrendo esses percalços, porque você chega no momento e fala, putz, isso aí não é para mim, é muito difícil, eu não vou conseguir. Claro, você já quis conquistar todos os continentes, naquele jogo de War, né, que você já quer invadir todos os territórios. Então, conquista ali primeiro um continentezinho, um paizinho, põe lá 2 pedrinhas e vai indo. Quando você vê que é possível, você avança. Então, é isso que ele nos dá como mensagem. E, para que isso siga como uma projeção de jornada positiva, que você aproveite a sua encarnação, tira de lado aquilo que está te atrapalhando.
não é? Tira de lado, assim, não fica, exagera em certas coisas, né? A gente mesmo, hoje em dia, com a tecnologia, exagera aí nas redes sociais, né? Fica compartilhando muito besteira, às vezes você fala, isso aí não me acrescenta nada, né? Então, vamos tentar resumir tudo. Deixa ali uma horinha para diversão, tudo bem, ninguém de ferro, mas também vamos filtrar um pouco as coisas. E filtrando as coisas, a gente vai entrando numa rota mais segura. Certo, senhor Adélio? É isso aí, gente. Valeu.